Ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6 somente. Diz o texto, 36, de primeiro livro de Samuel. Davi, diz o texto, muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Diga aí o seu nome ao invés de Davi. Porém, o Otávio se reanimou no Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, bendita palavra, poderosa palavra. Essa palavra que alimenta o nosso coração, que fortalece, Senhor, o nosso coração. Palavra essa que nos dá garantias de que nunca estaremos sozinhos. O Senhor está conosco e é através desse alimento que o Senhor tem fortalecido esta igreja, este povo que o Senhor separou. É, Senhor, através da tua palavra que este povo tem sido alimentado e tem sido abençoado e frutificado. Mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoa a minha vida, usa, Senhor, nas minhas limitações, na minha incapacidade, que o Senhor venha glorificar o teu nome nesta noite por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É um texto conhecido por demais e eu escolhi esse texto para a gente dar continuidade a um tema que eu propus trabalhar com os irmãos durante um mês e meio, 2 meses, falando sobre restauração. E no domingo eu vou falar também sobre restauração de uma alma aflita, de uma alma abatida, como fora a dos discípulos quando receberam a notícia do Senhor. Mas hoje eu quero também falar da restauração de um coração extremamente abatido, angustiado, de um homem. Mas antes da gente falar da restauração, esse tema, a proposta dele, sempre, ou pelo menos no meu ver, precisa ser levado atrás para chegar à frente. Eu preciso olhar para trás para dar passos à frente. Para eu falar do que aconteceu de maneira restauradora na vida de Davi ou dos outros irmãos, eu preciso olhar aonde foi que este homem pecou, errou, falhou e se prostrou diante de uma situação para que ele chegasse a ser restaurado. Então, se você puder voltar à sua Bíblia, alguns capítulos atrás, capítulo 27, mantenha por gentileza aberto, que eu quero pensar com vocês um pouquinho aí. Grande parte, irmãos, dos insucessos na caminhada cristã, preste atenção aqui agora, grande parte, não vou falar dos nossos insucessos, porque de repente você seja uma pessoa de muito sucesso na sua vida cristã, mas grande parte dos insucessos na caminhada cristã, elas estão ligadas diretamente aos desencontros com a vontade de Deus. Deus está em um caminho e nós estamos em outro caminho. E grande parte desse insucesso da jornada cristã é porque a gente se desencontra com o caminho de Deus. Paulo faz uma afirmação de que a vontade de Deus ela é boa, que a vontade de Deus é agradável e que a vontade de Deus é perfeita. Mas Paulo não faz uma afirmação que a vontade de Deus é fácil. Ele afirma ser agradável, perfeita e boa, mas não afirma ela ser fácil. Então, às vezes, esses desencontros é por diversos aspectos: medo, preocupação, desobediência. A gente pode colocar vários aspectos de uma pessoa se desencontrar ou sair do centro da vontade de Deus, mas olhando para o texto, nós vamos entender um desses aspectos aqui, olhando para Davi. Mas se a gente olhar para um outro personagem bíblico, nós vamos ver que o insucesso da sua vida se deu pela oportunidade que ele achou ter naquele momento e o desencontro que ele teve com aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Capítulo 12, a partir do versículo 10 do livro de Gênesis, nós vamos ver um homem. Eu já ministrei essa palavra aqui, mas ela conversa muito bem, ela dialoga muito bem com o capítulo 30 do livro de 1 Samuel. Por quê? Nós vamos entender agora e depois que eu fizer a aplicação final desse texto. Olha o capítulo 12 do livro do Gênesis, a partir do versículo 10. Até o versículo 10, nós vamos ver um homem que havia obedecido a Deus, saindo de sua terra, Padã Arã,
Nós vimos um homem que recebeu uma promessa de Deus, que dele seria feita uma grande nação, que Deus abençoaria e que Deus amaldiçoaria, que ele seria pai de uma numerosa nação. E nós vamos ver algumas atitudes de Abraão pela fé. Partiu ele, Abraão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, atravessou o deserto de Siquém, ele conquistou algumas terras, apareceu o Senhor lá no versículo 7 a ele confirmou a promessa, ele passando dali ao monte no Oriente, depois ele chega no Neguebe, ali segue e permanece ali aonde Deus havia determinado ele. A partir do versículo 10, nós vamos ver um homem que ele teve um desencontro, ou teve uma ideia. Ele muda a fé por uma estratégia, a confiança por uma ideia própria, de conduzir a sua própria vida de acordo com aquilo que ele achava. E a partir do versículo 10 a gente vai ver, havia fome naquela terra, e desceu Abraão para o Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando a gente começar a olhar para esse texto e ler em casa, como dever de casa, nós vamos ver que as consequências que esse homem enfrentou, depois que ele ousou sair de onde a Deus havia mandado ele, foram grandes. E eu mencionei isso há uns domingos atrás, uns 4, 5 domingos. Eu disse que Abraão deixou de confiar em Deus para forjar um próprio plano. Qual foi o plano que ele forjou, ao invés de seguir aquele plano original, aquele plano A de B de Deus? Ele forjou um plano. Ele disse: Sarai, quando entrarmos no Egito, não digas que é minha esposa, porque eles vão me matar, digas que é minha irmã. Então ele sai, ele reescreve uma ideia, um plano de Deus, e usa estratégia ao invés de confiança. Ele usa uma estratégia muito pequena, muito insignificante aqui, para tentar forjar um plano, para tentar fugir um pouquinho daquilo que ele havia chamado de fome, como diz o texto. Mas não só isso, ele deixa de confiar e começa a forjar um próprio plano, mas ele deixa de confiar e compromete a sua família. Eu estou falando das consequências de um homem que se desencontra com a vontade de Deus, que escolhe fazer a sua própria vontade, deixando a vontade de Deus tanto quanto de lado. Ele deixa de confiar em Deus e acaba comprometendo um pouco a sua família. Lá no versículo 13, na parte A, vai dizer: e dizia, pois, és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Naquele momento Abraão estava pensando só, olha para mim, nele. Ele deixa de confiar em Deus, de permanecer onde estava, mesmo com a terra toda em fome, e ele decide simplesmente sair e criar uma ideia própria, um plano próprio, e falar assim: vai dar certo. Irmãos, nossas ideias, elas podem dar certo, mas se Deus estiver nessa história, se estiver nesse lugar, se estiver nos confirmando isso, caso contrário, eu disse isso no domingo passado, há uma lei no trânsito que diz: na dúvida é melhor não ultrapassar, na dúvida é melhor permanecer. Mas tem uma outra consequência disso tudo. Abraão deixa de confiar em Deus e passa a ter medo daqueles homens. Lá no capítulo 12, verso 13 ainda, ele vai dizer assim: por causa, ou por tua causa, eles vão me conservar em vida. Ou seja, ele era um homem que tinha esquecido um pouco daquela promessa que outrora Deus tinha falado para ele: os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar; os que te abençoarem, deixa que eu os abençoo; os que forem contra você, eu resolvo a tua causa. Não esqueça nunca da promessa de Deus, Abraão, nunca esqueça da minha promessa. Mas ele forja um plano, ele compromete a sua família com esse plano que ele forja, ele passa a ter medo dos homens, ele deixa de confiar em Deus, e agora ele sofre consequências desastrosas na sua vida. Versículo 14 ao 16, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto a dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Verso 16, este por causa dela tratou bem Abraão. Olha que maravilha, tratou bem, o qual veio ter o quê? Vamos contar aqui o que ele teve: ovelhas, bois, jumentos, escravos. Aí no dia que eu ministrei essa palavra, eu grifei escravas. Diga comigo, escravas, para a gente olhar muito bem para
para esse sexo feminino aqui, para essa expressão feminina, para que a gente vê lá na frente que, às vezes, quando a gente não quer enfrentar as circunstâncias, nós sofremos consequências. Mas quando nós enfrentamos circunstâncias com Deus, nós não sofremos as consequências, porque Ele luta a nossa luta, Ele guerreia a nossa guerra. Então eu estou mostrando aqui quais foram as consequências que ele sofreu. Ele olha e vê, poxa, eu estou me dando bem, até agora meu plano está dando certo, até agora está tudo muito bem, poxa, ninguém me matou, se gabaram que a minha mulher era bonita, e ela não é minha mulher, ela é minha irmã. Então eu chego lá na casa de Faraó, eu recebo bois, ovelhas, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos, eu quero saber de mais nada, isso é a vontade de Deus na minha vida, está tudo dando certo, está tudo ok. Mas ele deixa de confiar em Deus, para pensar que o seu plano era o perfeito, era o melhor, considerando que mesmo longe da presença de Deus, quando tudo dá certo, vai tudo bem. Olha para mim, longe de Deus, dando tudo certo, não tem nada certo, está tudo mal, porque Jesus em nossa vida é tudo, e sem Ele, disse o texto que Ele próprio fala para os discípulos, vocês são mim, sem mim, não são absolutamente nada. Aí ele olha e pensa que está tudo dando certo e a vida dele vai prosseguir, mas ele também deixa de enfrentar algumas situações e acontece algo desastroso na sua vida. Sabe qual foi? Lá no versículo 17 ao 20, quando Faraó descobre, não precisa ler não, quando Faraó descobre que ele não era irmão de Sara, mas era esposo, Faraó olha para ele e fala, por que você não me contou? Seu crente mentiroso, que testemunho é esse? Que negócio é esse? Por que você não me disse a verdade, rapaz? Se você tivesse me dito a verdade, eu nem olhava para tua mulher. Se você tivesse dado um bom testemunho aqui, eu te dava os bois que eu te dei, eu te dava as jumentas que eu te dei, eu te dava as escravas. Mas sabe o que aconteceu? Ele sai de lá envergonhado com mau testemunho. Um homem que não anda de acordo com a vontade de Deus, que vive uma vida de desencontros, que forja o seu próprio encontro, o seu próprio plano, ele será envergonhado, irmãos. Porque uma hora ou outra, aqueles escravos, aqueles bois, trarão consequências horríveis para ele. Sabe quais? Agar foi uma dessas escravas. Agar foi uma dessas escravas que quando ele recebera, Sarai olha para ele e fala assim, não posso te dar filho, toma uma das minhas servas, a egípcia. De onde veio a egípcia? De onde? De onde, irmãos, veio a egípcia? Do Egito. Aí a gente vai fazer uma analogia aqui. A pessoa está muito bem com Cristo, está muito bem com Deus, as coisas apertam, as coisas ficam estreitas, ela fala assim, é difícil para mim, eu vou dar uma buscada lá fora, e vai lá para o Egito. Aí chega lá, arruma jumenta, arruma boi, arruma vaca, arruma cabrito, arruma escrava, volta para a igreja e fala assim, ganhei isso tudo fora de Deus, ganhei tudo isso aqui Deus me abençoou até lá fora. Quando você vai ver, as jumentas te trouxeram problemas sérios, de desacordo, porque as jumentas que ele recebeu, ele deu aos seus pastores e deu aos pastores de Ló. Sabe o que aconteceu? Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Sabe o que aconteceu com eles dois? Eles se separaram. Por quê? Porque aquilo que não vem de Deus é maldição. Só serve para contenda, só serve para destruição da nossa vida. Quando a gente anda na presença de Deus, diz a palavra, o pouquinho que nós temos com Ele se torna abundante. Sem Ele, nada. Só que a gente vai olhar agora para Davi. Até o capítulo 26 do livro de Samuel, nós vamos ver um homem alinhado. Sabe o que é alinhado? Parar que pastor é bom nesse negócio, botar o prumo na parede. Você bota um prumo na parede, o cara está alinhado com a vontade de Deus. Meu Deus, que parede certa. Olha, assim não tem nada de errado, o cara está de acordo com a vontade de Deus. Até o capítulo 26, ele era um homem de confiança. Ele era um homem cheio de fé. Salmo 27, 1, 2 e 3, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é o poder da minha vida. Ainda que um exército venha se acampar contra mim, olha a confiança de Davi, não se atemorizará o meu coração. E ele diz, e se ainda estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu vou ter confiança. Até o capítulo 26, nós vamos fazer uma leitura de um homem bradando em confiança, cheio da graça de Deus, olhando para as circunstâncias, dizendo assim, meu Deus é maior, Ele é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?
a partir do capítulo 27, Davi muda a sua confiança em uma estratégia muito pequena. Olha o que diz o versículo 27, volte para lá. Disse, porém, Davi. Como? Você está lendo a sua Bíblia? Se não estiver lendo é pecado, hein? Vamos ler, por gentileza. Disse, porém, Davi. Mas ele disse, porém, Davi, com quem? Com ele mesmo. Ele teve um diálogo pessoal com ele. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Aí ele diz: nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, do que fugir para o Egito, do que sair da vontade de Deus. Não há nada melhor para mim do que ir lá para o meio dos meus inimigos, fazer aliança com eles, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel, e assim me livrarei da sua mão. Ele considera a ideia dele perfeita, como Abraão. Uau, recebi bênção. Ele considera a ideia dele a melhor ideia, aquela ideia divina, aquela que desce fresquinha do céu, aquela que você fala assim: essa desceu fresquinha do céu, aquela que você tem que pegar a caneta e anotar logo. Ele considera essa ideia a padrão, mas no capítulo 26, nós vamos encontrar um homem que acreditava que a vontade de Deus era melhor a cada dia da sua vida. E em nenhum momento nós vamos ver Davi se utilizando, dos capítulos 23 até os anteriores a esse, nós não vamos ver Davi se utilizando de uma estratégia humana para tentar manter-se vivo contra as perseguições de Saul. Você vai olhar este homem fugindo de uma estratégia diabólica. Quando Saul está lá, ele percebe que Saul estava nas mãos dele, ele podia pegar uma lança e acabar com Saul. Os seus soldados disseram: mata esse cara, tu tem eles nas mãos. Ele disse: nunca tocaria eu no ungido de Deus. Até aqui esse homem não se utilizou de estratégia humana nenhuma, ele foi até incentivado, mas não utilizou-se de nenhuma estratégia humana para se manter vivo. Por quê? Porque o Senhor era a sua luz, a sua salvação, ele não precisava temer nada, até aqui. Porém, irmãos, lá na frente, esse homem se dá o desfrute de achar que tinha que criar uma ideia, uma estratégia, mudar uma confiança plena em Deus, numa estratégia para sobreviver longe dos problemas que o Senhor tinha livrado ele, várias vezes. Sabe quando a gente tem aquele plano de tentar melhorar de vida? De mudar de casa, de comprar outro carro, de vender um imóvel, de comprar um outro, de tentar fazer isso, e Deus só lá de cima dizendo assim: meu Deus do céu, vai gastar tempo, não vai comprar nada, não vai vender nada, não vai se mudar nada, vai continuar parado onde está. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é a que vai prevalecer, querendo nós ou não. Diga para mim, diga para você mesmo: a vontade de Deus é a que vai prevalecer na minha vida. Agora você vai confrontar você mesmo, querendo eu ou não. É ela. A partir do capítulo 24, a partir desse capítulo, parece que Davi sofre uma chamada crise de confiança. Aquela confiança do capítulo 27, aquela graça, né, pastor Arlindo, do 2 Samuel 9, de 1 ao 7 de hoje de manhã, que o Senhor ministrou, parece que aquela graça havia sido guardada por Davi em algum lugar. Parece que Davi sofre uma crise de confiança e troca a sua fé por uma estratégia humana. Ele troca simplesmente a ideia de Deus, de protegê-lo, de guardá-lo, de levá-lo a bom termo, de nenhum só fio de cabelo dele ser tocado, porque Saul teve Davi nas mãos por várias vezes. Davi estava na mão de Saul por várias vezes, só que Deus não permitiu que o Saul tocasse, irmãos, mas ele parece ter tido uma crise de confiança, trocou uma fé por estratégia humana, e ele fala com ele mesmo: talvez um dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Para que isso não aconteça, melhor é que eu faça algumas alianças com os filisteus. Será que este homem e Abraão foram os únicos que tiveram essas ideias? Não. Nós vamos ver um homem chamado Elias, o bispo ministrou sobre ele domingo de manhã, que
em dado momento ele olha para o povo, cheio de confiança, e diz assim: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês estarão divididos em pensar em Deus e em pensar em Baal? Até quando vocês vão estar andando no caminho de Deus e outros no caminho de Baal? Elias diz: se é para seguir o Senhor, que vocês sigam. Se é para seguir a Baal, que o sigam. Sabe o que Elias estava dizendo? A vontade de Deus tem que ser seguida. Nós temos que andar na vontade de Deus. Ele estava fazendo um apelo àqueles homens, àquele povo. Até quando vocês cochearão? Cocheareis entre dois pensamentos? Se quer servir, porque é bom servir a Deus, sirva. Se não, sirva a Baal. Capítulos depois, sentado debaixo de um zimbro, ele disse: Senhor, melhor morrer do que viver. Vai entender? Diga comigo, gente. É gente. Diga, eu sou gente. Tem hora que a gente está lá quase que igual Pedro, andando pelas águas, né, pastor Ricardo? A gente está aqui, se bobear, a gente flutua aqui de tanta glória, de tanta fé. Daqui a pouco você olha para o irmão e está assim. Meu filho que faz isso lá em casa, quando eu digo não para ele, fica de braço mole. Quando eu digo não para ele, abaixa a cabeça, braço mole e vai embora andando. Tem hora que a gente está assim, como Elias. Até quando vocês vão ficar aí no mundo? Vem para Deus. Aí o cara vem, pô, aquele cara é de fé. Daqui a pouco está sentado debaixo do zimbro, desanimado, borocochô, dizendo: Senhor, é melhor que morrer do que viver. Tua vontade para mim não serve para nada. Irmãos, nessa noite, Deus vai recobrar o nosso ânimo e nossa confiança na presença dEle, para que a gente não fique andando de braço mole. Tá bem? Crê nisso? Quer ver um outro camarada que deixa-nos exemplo de que também era ser humano? João Batista. João Batista batiza Jesus. E nada mais do que uma voz do céu ele ouve. O que ele ouve, irmãos? 1, 2, 3. Quando Jesus é batizado por João Batista, qual é a voz que ele ouve? 1, 2, 3. Ele ouve: este é o Cristo, o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele está lá preso. Ele pega um discípulos dele e fala assim: pergunta para Jesus, por gentileza, com todo carinho, ele é o Cristo mesmo? Será que ele é o Cristo? João Batista manda um recado para Jesus, fazendo uma pergunta para ele: tu és o Cristo mesmo? Irmãos, olha o tamanho da nossa insignificância. E eu estou dando exemplo de homens de fé. Elias, João Batista, né? Parceiros. Domingo eu vou falar sobre a perguntinha de Pedro para Jesus. Depois de ter recebido a glória, visto tanta coisa, ele olha para trás e diz: Jesus, posso te fazer uma última pergunta? E Elias, não vai vir não? Elias já veio. João Batista. Domingo eu falo. Mas olha que maravilha, eu já estou terminando. A gente pega um homem que ele comia gafanhoto, se vestia de pele de animais, pregava o arrependimento, dizendo: eu não sou digno para desatar a sandália, eu não sou ele, mas eu venho só dizer que ele vem. Ele batiza Jesus, ele vê uma glória, uma pomba descendo para tipificar o Espírito Santo, e ele ouve uma voz dizendo: este é o meu filho. Não foi talvez um locutor, o Cid Moreira, que gritou para ele, não, foi o próprio Deus, irmãos. E às vezes, quantas vezes Deus fala com a gente aqui, e a gente sai daqui vibrando, chega em casa, a gente chega de braço mole. Deus nessa noite vai recobrar o nosso alento, vai recobrar a nossa confiança, e vai fazer com que a gente saia daqui restaurado na nossa confiança em Deus, em nome de Jesus. Na prisão, pergunta lá se ele é o Cristo, porque às vezes, como ser humano, nós nos abatemos, e a gente precisa às vezes receber esses incentivos. Mas a gente olhar agora para o capítulo 30, a gente vai ver aonde esse homem caiu. Nós já vimos aonde esse homem se perdeu, quando ele deixa de confiar em Deus e começa a confiar no próprio plano dele, quando ele prossegue, se não precise abrir, mas no capítulo 27, versículo 2, é a continuidade do plano.
Ele começa com um plano e ele continua com o plano dele. Ele não teve talvez uma capacidade de parar e falar assim: será que isso é de Deus? Estou dizendo comigo mesmo, nada é melhor do que fugir e tal, cair nas mãos de Saul. Não quero. Então eu vou fugir e vou me alistar lá com os filisteus. Mas no versículo 2 do capítulo 27, não precisa abrir, o texto diz pois, ou seja, continuou com a sua ideia. Olha para mim, se tem alguma coisa que você sabe que não é a vontade de Deus, não se disponha mais em fazer. Deus já disse não para você, não se disponha mais a fazer. Se Deus falou não, não faça. Porque se você fizer, tua família vai ficar comprometida. Como a família de Davi ficou, como a família de Abraão ficou. Ficou no fogo cruzado, ficou numa situação difícil, foi envergonhado. Poderíamos colocar o título como restaurando a dignidade de um líder. Por quê? Porque como líder, Davi falhou. Como líder, esse homem mostrou-se fraco na sua capacidade de interpretar a vontade de Deus, de fazer uma leitura da vontade de Deus. Ele olha para a situação e fala: não, melhor é fazer isso. Olha para mim, o melhor é quando Deus diz: façam. Quando não, fique parado, até que Ele mande sair. Aí a gente olha como aconteceu essa restauração, e eu vou fazer isso em 3 etapas rapidinho. É rápido, só a gente olhar para o versículo que o próprio texto vai nos mostrar de como começou a restauração de Davi. Primeiro, começou lá no versículo 1 e até o versículo 3 do capítulo 30, rapidinho. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia Ziclag, eles já estavam lá, fizeram aliança com os filisteus, entraram numa guerra, venceram, e quando estavam voltando para a terra que fora doada pelos filisteus a eles estavam chegando depois de 3 dias, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado, versículo 12, leia comigo, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, mas somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Verso 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Como começa a restauração de Davi? Olha para mim, com ele se deparando com a realidade da sua escolha precipitada. Uma das primeiras coisas, e eu tenho repetidas vezes falando isso aqui, o caminho da restauração, eu não estou afirmando que seja, é um pensamento meu bíblico olhando para cá, não pode dizer teologicamente que é isso ou não é, mas olhando para a Bíblia, olhando para textos, nós vamos ver que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não anula a realidade. Quando Jesus olha para Pedro e vê Pedro lá, negando ele 3 vezes, ele faz uma fogueira, ele faz o seguinte: olha para a fogueira e lembra da outra fogueira. Olha para essa fogueira, mas lembra de quando você me traiu. Lá em Joel, quando Deus restaura o povo, Ele faz com que o povo se lembre de onde eles caíram, o que aconteceu com eles. Quando a gente vai olhar para Abraão, capítulo 13, versículo 1, quando ele sai do Egito e volta para o Neguebe, a primeira coisa que Deus mostra para ele é as consequências daquilo que aconteceu. Ló se separa, Ló vai embora, tem uma confusão. Ou seja, Jesus, para manifestar a sua graça, Ele nos coloca diante de uma realidade. E a realidade foi: Ziclag havia sido invadida, suas mulheres e suas filhas tinham sido levadas, e ele estava em grande angústia e aperto. Primeiro caminho da restauração, realidade. Diga comigo, uma realidade dura na vida de Davi. Ele tem que ver aquilo. Ele tem que olhar para aquilo e falar assim: eu fiz isso? Eu provoquei isso? Aí Deus fala assim: sim, meu filho, minha graça não vai anular a realidade, a minha graça não vai anular o que você fez. Você fez, mas a minha graça vai abater, vai apagar, vai ocultar, vai jogar no mar do esquecimento, para que você não faça mais. Segundo, olha o caminho que ele traçou para restaurar Davi, quando ele se arrepende, versículo 4 e 6, olha lá. Então Davi e o povo que se achava com ele, diz o texto, ergueram a voz e
choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Eles choram. O ministério das lágrimas precisa ser reavivado na igreja, reativado na igreja. Nós estamos em tempos que o país está sofrendo, muitas pessoas estão chorando porque estão perdendo dinheiro, mas não estão chorando, se arrependendo dos seus pecados. Não estão chorando, pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Caminho para a restauração: primeiro, é um confronto com a realidade; segunda, um arrependimento profundo da alma e do coração. Terceiro, quando ele volta-se para os valores e os princípios de Deus. Capítulo 30 ainda, versículo 7 e versículo 8. Leia comigo, assim eu finalizo. Eu quero convidar os irmãos para me ajudar a servir a Santa Comunhão. Só leia comigo o 7 e 8. Disse Davi a Abiatar mais uma vez, disse Davi a Abiatar o sacerdote. Não leia mais não, olha para mim rapidinho. No domingo, eu finalizei uma palavra que eu comecei no domingo, na quarta-feira passada aqui, que foi o caminho que aqueles homens se perderam e tinham que ser restaurados. E uma das coisas que Samuel ordena ao povo fazer, para que eles se voltassem para Deus e Deus restaurasse eles, eram se defrontar com a realidade, era eles terem que se arrepender dos seus pecados. E quando Samuel diz: congreguem-se em Mispa e fiquem ali em unidade e confessem os seus pecados. Você sabe o que a gente pode olhar para o texto e ver? Samuel dizendo assim: primeira coisa, confronte a realidade de vocês, arrependam-se dos seus pecados, estejam juntos, unidos, em Mispá, não sei, unidos em Mispá, e confesse os seus pecados. Sabe o que eu olho? Eu olho para um sacerdote chamando o povo à frente, dizendo: peça perdão dos seus pecados. E vejo um homem cuidadoso, impondo as mãos sobre a cabeça. Eu vejo uma igreja, eu vejo Samuel como um pastor, e aquela congregação como um povo, e Mispá como uma grande igreja, reunindo dezenas de pecadores, se arrependendo dos seus pecados, e um sacerdote impondo as mãos. Olha o que o texto diz. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe. Então Davi fez o quê? Consultou. Leia comigo. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Qual o caminho que a gente precisa seguir para sermos restaurados no nosso coração abatido pelas escolhas precipitadas da nossa vida? Diga comigo: arrependimento. Perdão, uma volta à realidade. Arrependimento e volta aos princípios de Deus. Ele volta mais uma vez a entender que a sua vida não depende dele, depende de Deus. Para finalizar, você sabe quais foram os resultados dessa restauração? Está aqui, no verso 9 ao 16, que a gente não vai ler, e no verso 17 ao 20. Sabe qual foi o resultado da restauração? A confiança do coração de Davi é restaurada. Só o verso 20, eu acho que é o 20 que a gente vai poder ler, não, 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, fazendo festa, e aquele tempo despois tornaram versículo, não vou ler o versículo porque não é esse. Disse-lhe Davi: poderias descer e guiar-me? Eu queria ler o verso todo, mas vai ficar tarde para a gente. Mas a confiança de Davi é restaurada quando ele pede consulta a Deus, ele consulta a Deus, Deus manda ele ir, ele é encorajado. Davi, porém, os 400 homens continuaram a perseguição e foram. E a segunda coisa que acontece na restauração é que a sua família e a sua liderança é restituída. Verso 17 ao verso 20. Dividi o texto só para que a gente possa ver que Deus permite às vezes que a gente trace alguns planos e fica olhando lá de cima. Meu filho, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Faz a minha vontade, porque a minha vontade vai te honrar.
a minha vontade vai engrandecer o meu nome. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, prepara-nos para recebermos nessa noite, Senhor, um pouco mais de Ti. Já recebemos a Tua palavra, já cantamos louvores ao Teu nome. Nós agora vamos receber os elementos, Senhor, que vão certamente apontar para uma das celebrações mais importantes que nós temos na igreja, que é a Santa Comunhão. Que nessa noite, Senhor, esse gesto, este ato, possa renovar a nossa fé, o nosso coração e a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém.